Alô, irmão, a paz do Senhor, tudo bem com você do outro lado? Aqui comigo, graças a Deus, tudo vai bem. Vamos à palavra de Deus? Livro de Isaías, no capítulo de número 6, no versículo de número 8, diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias a Jesus. Quando nós chegamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 21, versículo 28, Jesus está falando aqui a parábola dos dois filhos. Diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E dirigiu-se ao primeiro e disse: Filho, a trabalhar na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Amém. Glórias a Jesus. Aí você pergunta: Pastor Demir, por que o senhor leu esse texto sagrado? Hoje, nós que somos das Assembleias de Deus, na nossa escola bíblica dominical, nós estudamos sobre palavra, né? Como devemos nos comportar com aquilo que nós falamos. Devemos ser verdadeiros conosco. Por quê? Porque Deus conhece. Se formos verdadeiros, Deus sabe. E se formos mentirosos também, Deus sabe. E o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Éfeso? Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se nós temos que ser verdadeiros com o nosso próximo, você imagine com Deus. Então foi por isso que eu li esse texto. Porque na escola bíblica dominical de hoje é domingo, dia 8 de maio de 2022, e nós aprendemos na escola dominical, o texto básico nosso hoje foi Jesus falando: O vosso sim seja sim, o vosso não seja não, o que passar disso, a procedência é maligna. Eu me dirijo a você, missionário que está do outro lado, você, irmão, chamado por Deus para uma obra específica, não importa que obra seja, mas você sente o chamado de Deus. E como eu já disse em vídeos passados, as coisas boas da vida não podem tirar você do foco. E as coisas ruins também não. Eu já citei aqui em vídeos anteriores uma palavra do Dr. Charles Sindel, um mestre americano da palavra. Ele disse assim: a minha visão me mantém, os meus sonhos me mantêm vivo, e a minha visão me mantém caminhando. Então você tem que ter propósito, tem que ter a visão e você tem que ter um foco. E nós, como servos de Deus, como igreja de Jesus Cristo, o nosso destino é o céu. O apóstolo Paulo disse aos irmãos de Filipos, ele disse assim: a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, né? E quando ele, ensinando sobre morte, né, para os irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 13, Paulo diz assim para os irmãos de Tessalônica: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morrem. Não sejais como os demais que não têm esperança e nem sabem para onde vão, porque vós bem sabeis que o justo não morre, mas ele passa da morte para a vida. Paulo ensina. Porque o mesmo Senhor Jesus Cristo descerá do céu com grande brado, com alarido, com trombetas de Deus. Os que morreram com Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, meu irmão, minha irmã, você não é daqui, eu não sou daqui, nós não somos daqui, estamos temporariamente aqui. Para nós estamos fazendo muita coisa, e é bom que se faça, é necessário que se faça. Por quê? Porque assim é a vida. Não é a vida, é uma vida de luta e de conquista. Mas e para o reino de Deus, o que é que você está fazendo? Você viu aqui? Isaías estava numa área de conforto, né? Uma área de conforto. Tinha uma proximidade com o rei Uzias, um parentesco com o rei.
Então isso é muito bom, você ter um apoio, você ter uma base, você ter alguém que você possa confiar e alguém que nos momentos de dificuldade está do seu lado para te socorrer, no que é necessário, principalmente uma pessoa de uma alta posição. Mas o que é que está escrito em Isaías capítulo 6? Está escrito lá: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías escreve: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a sua glória encheu o templo. Ele viu os serafins que voavam, você já leu o texto, né? A presença de Deus no templo, diz que os umbrais tremiam, a casa encheu-se de fumaça. E quando Isaías viu a cena, Isaías gritou: ai de mim, porque vou perecendo. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que aconteceu? Um dos serafins que voavam pegou uma tenaz, né? Você conhece que é tenaz, tipo uma turquesa, que quem trabalha com ferramenta, com fogo, sabe? Pegou uma brasa viva do braseiro do altar, pegou e tocou nos lábios de Isaías e disse: olha, o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E ato seguinte a gente vê que Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías gritou imediatamente: eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías foi o profeta messiânico, o profeta que mais falou de Jesus, né? Quando a gente chega na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, alguns dos estudiosos eu já ouvi, né? Eu não pesquisei ainda, mas ouvi um estudioso, teólogo bíblico, dizendo que aquela pessoa que foi cerrada ao meio, que ela disse, alguns foram cerrados ao meio, foi o profeta Isaías. Mas ele falou toda a verdade que Deus o chamou para falar, toda a verdade bíblica. Ele foi um profeta verdadeiro. É verdade ou não é? E a pergunta que fica nessa manhã é: quando Deus falou com você ou falou comigo, eu fiz um voto de fidelidade a Deus. Nós fizemos um voto de fidelidade de trabalhar para Jesus. Mas aí, de repente a dificuldade vem. Eu não venho. Eu estou aparecendo hoje, meu irmão, minha irmã que está do outro lado, ora por mim. Eu perdi 20 quilos em menos de 2 meses. Em 1 mês e meio eu perdi 20 quilos por causa do diabetes, né? É a primeira vez em 32 anos que eu estou abaixo de 90 quilos por causa de um diabetes elevado que eu tenho, né? Que eu tenho não, que ele fui acometido do diabetes depois do Covid. Está completando 1 ano que eu fui violentamente atingido pelo Covid. Fui levado para o hospital 5 vezes. E Jesus me deu a vida. Voltei novamente à vida, mas como herança do Covid ficou esse diabetes terrível, né? Perdi, tem 8 graus no meu olho direito e 7,5 graus no olho esquerdo. Não enxergo nem com óculos mais, mas graças a Deus estou falando aqui do nosso tempo sede em Boa Vista. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu, né? Nós estamos trabalhando para o grande rei, obedecendo um chamado específico. E as coisas boas não nos podem parar e as coisas ruins também não nos podem parar. E eu não posso esquecer do voto que fiz com Deus de fidelidade, né? De servir a Deus. Eu falo com você que talvez seja jovem ainda. E de repente, por causa de um problema, de uma dificuldade, por causa de uma boa oferta, você já está fazendo uma outra coisa, deixou a obra, entregou a igreja, entregou o trabalho, está em casa, virou esse crente caseiro, né? Não vai mais à igreja. Congregar é mandamento, meu irmão. Quando chegaram para prender Jesus, você já leu. Chegou lá aquele grupo de homens lá armado com um pau para prender Jesus. Jesus foi preso, mas peraí, todos os dias eu estava no templo com vocês. Né? Por que vocês me prenderam lá? Não prenderam de medo. Então Jesus estava todo dia no templo. Salmo de número 26, versículo 8, o salmista diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmo de número 84, o salmista diz: Senhor, vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outra parte, quiser estar eu nos teus atos do que na tenda da impiedade, né? Isso fala dos atos do templo ali. Então, tem alguém que diz: não precisa congregar. O que está escrito em Hebreus? Não deixando de congregar, como é costume de alguns, você já leu lá em Hebreus capítulo 10. Quanto mais que vejo, vai aproximando aquele dia. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, lá no verso 47 está escrito sobre a igreja primitiva: todos os dias
no templo, está no singular, e nas casas, no plural, não cessavam de glorificar a Deus, e em todos eles havia abundante graça. Onde é que Pedro e João estavam indo às 3 horas da tarde? Alguém diz, mas Jesus não habita em templo feito por mão, e claro que não habita em templo feito de mão. Templo somos nós, mas existe um lugar. Se você for ler em Deuteronômio, no capítulo número 12, Deus está falando, haverá um lugar que vocês vão levar os seus dias, suas ofertas, está lá. Então haverá um lugar, né? Tinha um tabernáculo no deserto. Deus não se manifestava em qualquer lugar. Jesus, o templo é você. É evidente que o templo é você. Individualmente você é templo. Agora, coletivamente somos igreja. Tirados para fora, tirados do mundo, tirados do pecado, chamados para ser santo, para servir a Deus, né? Então você precisa estar no templo. Você necessita congregar. Você necessita estar em unidade, né? Então, até o ano 300 não havia templo, é verdade que não havia templo, né? Depois começou a se construir templo. Se constrói aqui do lado da nossa igreja, existe uma pista, cavalos caríssimos aqui em Roraima, não é cultura andar a cavalo. É o único estado brasileiro que tem cavalo selvagem é Roraima, porque aqui não é cultura as pessoas ter charrete, ter carroça, andar a cavalo. Lá em São Paulo, eu conheço São Paulo, eu vejo charrete, carroça no centro de São Paulo. Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, fiquei uma semana no Rio de Janeiro, eu vi charrete com cavalo lá no Rio de Janeiro, naquela parte rica do Rio. Aqui em Boa Vista você nunca vai ver uma charrete, nunca vai ver alguém andando a cavalo. Por quê? Porque não é cultura nossa andar a cavalo. Mas aqui existe corrida de cavalo, existe aqui vaquejada, aqui bem do lado do nosso templo, existe um grande jockey, inclusive o nosso bairro aqui chama bairro do Jockey Club. Por quê? Porque o Jockey Club do estado de Roraima está aqui, no nosso bairro, bem próximo da nossa igreja. E você vê cavalos caríssimos, cavalo que só tem cavalo caro, disputas de vaquejada, disputas de tambor, corrida de cavalo, tudo tem aqui. Então existe um lugar que construíram. Por que é que não se pode construir um lugar para servir a Deus, para se congregar? Mas por que é que não pode? Se constrói bar, se constrói estádio de futebol, que foi um absurdo, né, que construíram no Brasil, tudo isso pode. Aí já tem gente dizendo que templo somos nós, igreja nós, e não precisa construir templo. Isso é mentira, meu irmão. Eu não sou contra você que está na sua casa, não, você tem razão para estar. Ah, mas todo pastor é isso, todo pastor é aquilo, né? E as pessoas estão aí, não falam mal de lutadores de UFC que tem, né? As pessoas dão murros, tiram sangue um do outro, né? Luta de boxe, que é um esporte animal também, para mim é uma desgraça. Tem pessoas que perdem a vida. Ninguém fala contra isso. Estádio de futebol, nós temos igreja em Goiânia, eu conheço bem Goiânia, né? Temos casa em Goiânia. E eu fui um dia vindo do nosso tempo da escola bíblica, saindo de Hidrolândia para Goiânia, e eu no terminal Araguaia, aí de Aparecida de Goiânia, eu deparei com a torcida do Atlético, que estavam indo para o estádio. Então a torcida do Atlético, a torcida do Goiás, não pode encontrar, que tem briga. Eu conheço ali, eu fazia exercício do lado do estado Serra Dourada, em Goiânia, né? Mas quando tem jogo do Atlético Goianiense, do Goiás, tem briga, tem que ter cuidado, briga de torcida, principalmente por final de campeonato. E se constrói estádio. E por que é que não se pode construir um templo ou se reunir e cultuar a Deus? Cuidado com isso, meu irmão. Você é homem de Deus chamado, mulher de Deus chamada. Eu estou aqui, feliz da vida, porque estou trabalhando com Jesus essa semana. Tive que ir às pressas para o médico, com diabetes que passou de 500, com diabetes lá em cima, né? A gente corre o risco de entrar em coma. Eu não sou melhor do que você. Eu tenho 57 anos de idade. A minha esposa está lá em São Paulo se tratando. Vai para 2 meses que ela está lá. Fez uma cirurgia de um câncer. Eu estou aqui. Não sou melhor do que você, mas estou feliz porque estou fazendo a obra missionária que Jesus me chamou para fazer. Porque quando eu ainda jovem, Deus me chamou e eu fiz um voto de fidelidade a Deus, né? E lá em Eclesiastes capítulo 5 está escrito: quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de todo. Talvez você esteja tão bem de vida agora, meu irmão, que você abandonou o seu ministério, você abandonou o seu chamado, né? Estamos no ano eleitoral. Quantos pastores que eu sempre tenho falado, que eu conheci, grandes homens de Deus, que hoje estão preocupados mais com política do que com rebanho.
Quantas igrejas hoje, ao invés de formar missionários, está formando militante político? Não é verdade, irmão? Então, não te esqueças, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os acontecimentos na terra é um aviso para nós de que Jesus está voltando. São Lucas, capítulo de número 21, verso 34, Jesus disse: tenhais cuidado para que o vosso coração não se sobrecarregue de embriaguez, de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Vigiai, para que sejais dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, e escapar de todas as coisas que hão de sobrevir ao mundo. E Jesus também disse em Mateus 24, quando ele fala dos acontecimentos, ele diz: e o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. E Paulo grita: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Está em 1 Coríntios, capítulo 9. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19, Paulo está falando para o rei Agripa, fazendo a sua defesa. Ele diz: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Foi por isso que eu li aqui em Mateus capítulo 21, sobre os dois filhos, aqui a parábola de Jesus conta. O pai chama um filho: filho, vai trabalhar na vide. Ele diz assim: eu vou, e não foi. E outro, o pai diz: filho, vá trabalhar na vide. E ele disse: não vou, mas foi, porque se arrependeu. A obra de Deus é uma obra de homens arrependidos, arrependidos do mundo, de pecado, arrependidos do seu pecado, mas é homens também que, quando eles se lembram do voto que fizeram, eles se arrependem da tarefa não feita, daquilo que poderia ter feito para Jesus e não fizeram. E o que Jesus disse lá em João capítulo 9? Jesus disse assim: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Não se esqueça, o vosso sim seja sim, o vosso não seja não, o que disso passar é procedência maligna. Você disse sim para Jesus? Você disse sim para o céu? Então você tem uma missão a cumprir. Jesus te chama para anunciar o Evangelho. Jesus te chama para ser luz, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Cumpramos todos juntos, a igreja de Jesus na terra, que somos nós, a missão recebida. Missão está no coração de Deus. Eu sempre recito aqui Salmo de número 126, versículos 5 e 6, está escrito: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua família. E missões está no coração de Deus e tem que estar no coração da igreja. Até o próximo vídeo. Deus nos abençoe e a paz do Senhor.